UOL Corinthians. Salve, salve galera, salve, salve corintianos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso repórter setorista de Corinthians, o Iago Rudá. Fala, Iago, tudo bem? Fala, Pedro, tudo bem? Já mandar um abraço aí para os nossos ouvintes que nos acompanham no podcast UOL Corinthians. Sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma edição do nosso noticiário aí sobre o Corinthians. É isso aí, e vou começar falando, Iago, sobre esse pequeno êxodo de jogadores que o Corinthians teve aí recente, para dar uma desafogada na folha salarial, jogadores que não vinham sendo tão aproveitados. Saíram o Gemerson, o Camacho, o Ramiro e o Otero. Quanto espaço isso abre na folha salarial do Corinthians? É um desafogo importante? Pode ser que isso seja usado em algum reforço, ou o torcedor também não se iluda, para contenção de despesas e bola para frente? Vamos lá, eu acho que a torcida do Corinthians, nesse momento, não precisa se iludir e sonhar com possíveis contratações, mas ela tem que ter sim no radar de que elas podem eventualmente acontecer. Quem nos acompanha aqui no podcast UOL Corinthians está cansado de saber do momento crítico financeiro pelo qual o Corinthians passa. E uma das metas dessa atual diretoria é a redução de gastos em todos os departamentos do clube. A meta era de reduzir esses gastos em 20%. E isso está acontecendo agora na folha salarial do futebol profissional, que é o grande custo do Corinthians. A grande operação do clube é o futebol masculino profissional. Então o Corinthians já despachou o Camacho para o Santos. Ontem, inclusive, matéria da Gabriela Brino, nossa setorista de Santos. O Camacho estava treinando lá no CTR Pelé, no seu novo clube. O Ramiro está de saída, vai ser emprestado para um clube ali do Oriente Médio, com esse clube pagando os salários do Ramiro, e a gente tem a iminência aí das saídas do Gemerson e do Otero. O Otero está com a seleção venezuelana disputando a Copa América, já até tirou as coisas dele do CT Joaquim Grava, não volta mais. E tem o Gemerson, que restam 15 dias de contrato para ele, zagueiro importantíssimo no elenco do Corinthians, mas o Corinthians não tem planos de renovar o contrato do Gemerson. Então, com essas 4 saídas aí, o Corinthians consegue abrir mais do que 20% da sua folha, consegue enxugar legal o valor que ele paga para os seus atletas profissionais, e por conta disso, e aí é uma situação meio delicada, caso seja do interesse do Silvinho, caso seja interesse da diretoria, e caso o Corinthians veja uma oportunidade de mercado, o Corinthians pode ir aí buscar um ou outro jogador para reforçar a equipe para o Campeonato Brasileiro. Mas a chance disso acontecer ainda é muito pequena. O clube está completamente endividado, momento dificílimo, e a diretoria não quer fazer investimentos nesse momento. Então tá no radar, o Corinthians pode sim contratar um ou outro jogador, mas é bom a torcida ter os pés no chão e entender que a prioridade não é essa. O Corinthians acha que com esse elenco que tem, mesmo com essas 4 saídas, dá para disputar o Campeonato Brasileiro, permanecer na Série A e ele beliscar uma vaguinha em um dos torneios da Conmebol. E, Iago, do ponto de vista técnico, como você avalia essas saídas? Porque são jogadores, você até citou o Gemerson, são jogadores úteis, são jogadores que dentro do que o Corinthians tem atualmente de elenco, são jogadores que poderiam ser aproveitados, que poderiam trazer algo ao elenco. O Silvinho não contava com eles, ou realmente o custo-benefício ali foi uma coisa que pesou muito? Como é que é isso, assim, em termos de critério técnico? Não, o Silvinho contava com os 4, tanto que eu acho que ele, a minha opinião, tá? Eu acho que o Gemerson é o melhor deles, um zagueiro novo,
não tão novo assim, tá numa 28 anos. Para zagueiro tem lenha para queimar. Zagueiro às vezes joga até 35, 36, sim, bem assim. Tem muita lenha para queimar, tem mercado na Europa, claro que ele não vai jogar numa Inglaterra, num time de primeira linha da Espanha, da Alemanha, mas ele tem sim mercado na Europa, e no mercado brasileiro eu vejo o Gemerson jogando na maioria dos clubes aqui da Série A, sei lá, em 14, 12 dos 20 clubes da Série A. Então são saídas importantíssimas. A torcida do Corinthians critica muito o Camacho? Sim, critica. Só que o Camacho foi titular na reta final do Mancini e começou o trabalho do Silvinho como titular. Ele só perdeu a vaga no time porque o Silvinho, estudando o elenco, entendeu que era melhor jogar com 3 volantes por conta da característica de passe do Cantillo. E como o Camacho não tem esse... ele não é tão bom marcador quanto são Gabriel e Rony no elenco, por isso que ele perdeu espaço. Então, a saída do Camacho e essas iminentes saídas aí de Gemerson, Ramiro e Otero, elas têm tudo a ver com o momento financeiro do clube, com essa política de corte de gastos, porque tecnicamente, embora nenhum deles seja unanimidade no elenco do Corinthians, todos são úteis. O Ramiro vira e mexe, joga como titular e entra em quase todos os jogos. É uma liderança dentro do elenco. A galera aí que acompanha o Corinthians, que vê os vídeos publicados pela Corinthians TV, sempre vê o Ramiro ali pedindo a palavra antes de entrar no campo ou no intervalo, passando instruções para o time. Ele é um líder dentro desse elenco. O Gemerson, um dos jogadores mais técnicos. Talvez a saída dele não seja tão sentida, porque o Corinthians tem outros bons zagueiros. É o caso do Gil, do João Vitor, que está muito bem, do Raul Gustavo, que está muito bem também. Bruno Mendes tem um potencial altíssimo. Léo Santos, que ficou aí 2 anos sem jogar, mas quando ele chegou profissional, ele foi sondado pelo Real Madrid, é um jogador que o Corinthians vê muito potencial. Então, eu acho que a questão de zagueiro, o Corinthians está bem, mas perder o Gemerson é uma perda grande para um time aí que está num momento tão delicado quanto o Corinthians. E se você usar, né, essa folga financeira para ir atrás de reforços, a gente, conhecendo o momento atual do Corinthians, sabe que serão reforços aí de oportunidade ou reforços de custo um pouco mais baixo, apostas. E quer dizer, para apostar, talvez, será que não era melhor você manter peças no elenco que você já sabe o que entregam? Porque numa dessa você vai apostar e você preenche, né, esse vácuo que ficou na folha com novas apostas que às vezes não se firmam dentro do clube, né? É uma questão para se pensar, né? Olha, Pedro, o Corinthians vive um dilema terrível, assim, porque desses 4 jogadores, 3 são do sistema defensivo, né? O Ramiro e o Camacho, embora eles jogam no meio de campo, eles têm uma função mais defensiva do que ser aquele segundo volante que chega para fazer o gol. E a grande carência desse elenco está no sistema ofensivo. O Corinthians não tem hoje, por exemplo, um outro ponta para jogar. Joga o Gustavo Mosquito aberto pela direita e pela esquerda não tem um ponta com as mesmas características do Mosquito. Embora o Matheus Vital, que venha jogando por ali, esteja muito bem, é o artilheiro do Corinthians na temporada e também é o cara que deu mais assistências. Mas ele tem mais a característica de meio de campo e não de profundidade, que é o que o Silvinho está buscando agora. Centroavante, que é uma posição carentíssima no elenco do Corinthians, embora tenha lá o Jô, que é um jogador muito experiente, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2017, mas ele passa por uma fase muito ruim, né? Tem ali 2 jogadores da base, que é o Felipe Augusto e o Cauê, mas eles não estão bem, tanto que nem estão sendo chamados aí para os jogos, e quando entram também não tem grande destaque na equipe. Então, eu acho que assim, o Corinthians tem um problemão para resolver no sistema ofensivo. Eu acho que se você abrir mão de 3 jogadores de defesa para ter um que seja titular no ataque, no meio de campo ali, e talvez, eventualmente, resolva o seu problema, para mim, eu acho que tá ok. Fazer isso desde que respeitando a política do clube, né? De corte de gastos, jogadores que recebam dentro de uma nova realidade do Corinthians. Porque, apesar de todos os problemas, defensivamente o Corinthians está se ajeitando. É que é difícil você
trazer um cara de baixo custo que vai resolver, né? Um cara de baixo custo normalmente é uma aposta. Exato. E um cara de baixo custo pode ser um cara que seja um acerto, vai. E que resolva o problema, mas pode ser um cara que daqui a 6 meses a gente esteja conversando sobre como o Corinthians quer emprestar ou vender o cara para abrir lugar na folha, né? Que a gente já fez isso várias vezes, né, nos últimos anos aí do Corinthians. O Corinthians apostou em vários nomes que não deram certo e até nos caras que já eram consagrados, como o caso do Mauro Bocelli, que foi campeão da Libertadores pelo Estudiantes, tinha uma carreira, assim, de muito prestígio no México, chegou no Corinthians para ser esse cara e não conseguiu ser, né? Aí nos últimos anos passaram o Wagner Love, teve o Gustavo, que chegou a ter um bom momento sob o comando do Fábio Carilli, mas nenhum deles chegou a emplacar. Essa crise dos atacantes do Corinthians já vem de um bom tempo, né? Não é de hoje, mas o momento agora é o pior recente do clube, acho que desde 2018, depois do título do Brasileirão do ano anterior. Esse é o pior momento do Corinthians em termos administrativos e de poder de investimento no mercado. É isso aí, vamos para o intervalo aqui rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta e continua esse papo sobre Corinthians. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast. Salve, salve, galera! Estamos de volta com o nosso podcast UOL Corinthians. E o Iago estava falando aí sobre as carências no setor ofensivo do Corinthians. Apesar disso, né, Iago, como você mesmo falou, a parte defensiva vai bem. E muita gente esperava aí que o Corinthians pudesse ter um clássico desastroso diante do Palmeiras, e não foi isso que aconteceu, né? Eu inclusive esperava uma derrota do Corinthians no Allianz Parque e não foi o que aconteceu. O Corinthians saiu perdendo logo no comecinho do jogo para o Palmeiras, mas fez um jogo razoável no Allianz Parque, foi buscar um empate, sofreu o Gustavo Scarpa do Palmeiras bateu uma bola na trave, mas em contrapartida também o Matheus Vital finalizou uma bola no primeiro tempo que o Jailson precisou se esticar todo para fazer a defesa. Eu via o Corinthians muito abaixo do Palmeiras, ainda vejo. Eu acho que o Palmeiras tem uma expectativa para o Brasileirão muito melhor do que a do Corinthians, mas foi um jogo bem razoável da equipe do Silvinho. Eu acho que o Corinthians foi bem, apesar do empate, apesar de não ter vencido o Palmeiras. Quem saiu de campo com essa sensação de ter ido melhor, né, com essa sensação de vitória, foi o Corinthians, que foi buscar um empate fora de casa, com um time limitado, com vários problemas, com vários desfalques. Se eu não me engano, acho que o Corinthians foi com 7 desfalques lá para o Allianz Parque e roubou um empate. E por conta disso, o Silvinho, que embora não esteja com números bons, ele empatou 2 jogos, perdeu 2 e venceu apenas um, que foi a partida contra o América Mineiro. A avaliação interna de que o Silvinho está indo bem. Por incrível que pareça, acho que alguma parte da torcida do Corinthians pode fazer essa crítica ao Silvinho, que os resultados não estão chegando, mas a forma como o time está jogando e a forma como essa equipe está se estruturando taticamente, com uma defesa sólida, com 3 volantes no meio de campo, com o Cantillo jogando ali meio como regente, sendo protegido por Rony e Gabriel, está dentro dessa expectativa do Corinthians para o Brasileirão, está sendo avaliada como positiva. Isso foi uma questão já, né? Apesar do pouco tempo aí do Silvinho, logo que ele chegou, houve esse debate, né? Se o Silvinho ia fazer o Corinthians tentar jogar de um jeito ofensivo demais para a qualidade que o Corinthians tinha, a forma como ele jogava no Lyon. Quer dizer, houve esse temor, né? Que é até engraçado um pouco falar, mas houve certo medo que o Silvinho fosse tentar fazer o Corinthians jogar para frente, tentar jogar um futebol um pouco mais agressivo, né?
Exato. Engraçado porque esse é um assunto recorrente no Corinthians desde do começo da temporada passada, quando o Thiago Nunes chegou, né? Fala-se muito sobre o Corinthians vai jogar para frente ou vai jogar recuado. Ali você tem o Mancini que falava em equilíbrio. Quando o Silvinho é questionado sobre isso, ele sempre dá uma esquivada, assim, ele não gosta muito de entrar nesse aspecto. Ele em linhas gerais, ele costuma dizer que o time dele tem que ter raça, tem que ter entrega e tem que ter vontade dentro de campo. Que a parte tática é apenas mais uma parte do jogo e não a parte determinante do jogo e, consequentemente, da forma como as equipes dele são estruturadas. Só que o Silvinho foi buscar lá atrás o que ele aprendeu com o Tite, com o Mano Menezes, na época que ele foi auxiliar, né? Ele está priorizando um sistema defensivo compacto e competitivo em detrimento do sistema ofensivo. Então a gente vê o Corinthians fazendo aí só, acho que 1 gol nos últimos 3 jogos, acho que com o Silvinho só fez 2 gols em 5 jogos, mas a defesa também está indo bem. Nos últimos 3 jogos sofreu apenas 1 gol. O meio de campo está se arrumando, o Cantillo é uma peça importantíssima para entender esse novo Corinthians, esse Corinthians mais compacto, de briga no meio de campo e de lançamentos com pontas abertos, e parece que vai se desenhando uma equipe competitiva dentro das possibilidades do Corinthians. De maneira alguma eu estou dizendo aí que o Corinthians vai brigar para o G4, vai brigar para o título no Brasileirão. Eu acho completamente improvável a gente pensar no Corinthians brigando lá em cima, mas dentro das possibilidades da equipe, com um elenco recheado de garotos da base, com alguns nomes importantes saindo agora, eu acho que o Corinthians vai conseguir ser mais competitivo do que muita gente acha aí ao longo desse segundo semestre e da disputa do Campeonato Brasileiro, que é o que resta para o clube depois da eliminação na Copa do Brasil. Você acha que o lugar do Corinthians desse Brasileirão é mais ou menos ali onde ele está, no meio da tabela, brigando por uma vaga na Sul-Americana? O Corinthians está em 10º agora, né, nesse momento, após 3 rodadas. Eu acho que o Corinthians vai ficar ali entre 8º e 12º, que foi o que aconteceu ano passado com o Wagner Mancini. Só que eu acho que se o Corinthians mantiver esse ritmo, se o Corinthians mantiver esse nível de atuação, sobretudo defensivo, tomando poucos gols, eu não acho que o time vai sofrer da mesma forma que sofreu no ano passado, que flertou ali com a zona de rebaixamento, teve momentos péssimos com o Coelho, com o Thiago Nunes, e aí precisou tirar o Mancini do Atlético Goianiense para resgatar a confiança da equipe. Eu acho que o Corinthians não vai passar por esse momento de frustração, desse medo da queda. Eu sinceramente não concordo com quem vê o Corinthians brigando lá embaixo. Eu acho que esse elenco consegue alguma coisa melhor, mas dificilmente uma vaga na Libertadores. Eu acho que o Corinthians briga por uma vaga na Sul-Americana, o que, para mim, na minha opinião, diante do atual cenário, diante do que esse elenco tem, e diante do poder praticamente nulo de investimento que o clube possui hoje no mercado, é muita coisa. Se pensar que o Corinthians vai conquistar uma vaga internacional com um elenco completamente remendado, desmanchado, com o clube devendo, todo dia aí, o pessoal que lê o UOL tem uma notícia de processo do Corinthians, tem notícia de o Corinthians perdeu o processo, está sendo processado, alguém está cobrando o Corinthians de alguma coisa. Então nesse cenário... Penhoras, então é bem crítica, assim. Eu sei que eu estou sendo um pouco chato de repetir isso ao longo dos podcasts, mas a situação é essa. E, na minha opinião, se o Corinthians conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana, tá ótima, porque aí dá para você planejar o ano que vem de uma forma mais esperançosa do que essa temporada que a gente está vivendo. É isso aí. Muito obrigado, Iago. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast UOL Corinthians. Hoje contei com a participação do nosso setorista Iago Rudá, a apresentação minha, Pedro Lopes, a edição de áudio do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Dória e da Juliana Carpanês. É isso aí, sigam aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais Corinthians. Obrigado pela companhia.